Aqui estamos para dar sequência à leitura do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em sua tradução da primeira edição francesa. É a obra original, sem as mutilações feitas nas edições a seguir da passagem de Allan Kardec. Vamos lá. Capítulo 10. Os demônios. Em todos os tempos, os demônios desempenharam um papel importante nas diversas teogonias. Embora consideravelmente desacreditados na opinião geral, a importância que se lhes atribui ainda em nossos dias dá à questão uma certa gravidade, porque ela toca exatamente no cerne das crenças religiosas. Eis porque é útil examiná-la, assim como os desdobramentos dela decorrentes. A crença em um poder superior é instintiva aos seres humanos, tanto que as encontramos sob diferentes formas em todas as épocas do mundo. Mas se hoje, com o grau de adiantamento intelectual a que chegaram os seres humanos, eles ainda discutem sobre a natureza e os atributos desse poder, quanto mais imperfeitas deveriam ser suas noções a respeito do assunto no começo da humanidade, não é verdade? O quadro que para nós se apresenta da inocência dos povos primitivos, em contemplação diante das belezas da natureza, nela admirando a bondade do Criador, é sem dúvida muito poético, mas não corresponde à realidade. Quanto mais o ser humano está próximo do estado natural, mais o instinto o domina, como se pode constatar ainda entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, o que preocupa exclusivamente, é a satisfação das necessidades materiais, uma vez que não tem outras. O único sentido que pode torná-lo acessível às satisfações puramente morais só se desenvolve com o tempo e de maneira gradual. A alma tem a sua infância, sua adolescência e sua plenitude, assim como o corpo humano. Mas para atingir a plenitude, que a torna apta a compreender as coisas abstratas, quanta evolução deve experimentar, por quantas existências lhe é necessário passar. Temos aqui a nota 124, nota do editor. A evolução gradual da alma, desde simples e ignorante, que é a infância da alma, conquistando por seu esforço suas faculdades, razão, vontade, imaginação, elabora desde a consciência de si, o livre-arbítrio e o senso moral. Desse modo, passa a ter responsabilidade moral e, gradativamente, sua felicidade, que é inerente ao aperfeiçoamento. Quando erra, porém, sua sensação é de infelicidade transitória. Assim, entre provas e expiações, progrediscente é a adolescência da alma. Por fim, inevitavelmente, a alma caminha para a condição de espírito feliz, a plenitude. Seguindo com a leitura. Sem precisar recuar às épocas primitivas, olhemos à volta nossos seres humanos do campo e investigaremos que sentimentos de admiração neles despertam o esplendor do sol nascente, o céu estrelado, o cantar dos pássaros, o murmúrio das ondas cristalinas, as pradarias cobertas de flores. Para eles, o sol se ergue por uma questão de hábito, e desde que forneça calor suficiente para maturar suas plantações, mas não é em excesso a ponto de queimá-las. É tudo o que dele esperam. Se olham o céu, é para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte. É, a eles, indiferente se os pássaros cantam ou não, desde que não lhes arrasem a lavoura. O canto dos rouxinóis preferem o cacarejar de suas galinhas e o grunhir de seus porcos. O que esperam dos regatos de águas claras ou lodosas é que não sequem ou inundem suas terras. Os pastos que deem bom capim, com ou sem flores, é tudo o que desejam. E dizemos mais, é tudo o que compreendem da natureza, ainda que estejam muito à frente dos homens primitivos. Se nos reportarmos a estes últimos, aliás, constataremos que são ainda mais exclusivamente preocupados em atender às suas necessidades materiais. O que lhes facilita ou dificulta a satisfação dessas necessidades constitui para eles o bem e o mal deste mundo. Nota 125. Creem num poder extra-humano, do qual fazem, ademais, uma ideia muito vaga,
e ao qual atribuem o que lhes causa prejuízo material e o que mais lhe importa, nada podendo ainda conceber fora do mundo visível e tangível. Afigura-se-lhes que resida tal poder nos seres e nas coisas que os prejudicam. Para eles, portanto, os animais nocivos são os representantes naturais e diretos desse poder. Vem, pela mesma razão, a personificação do bem nas coisas úteis, daí o culto dedicado a certos animais e plantas e mesmo a objetos inanimados. Mas o ser humano geralmente é mais sensível ao mal do que ao bem, pois se lhes parece natural, ao passo que o mal o afeta mais intensamente. Eis porque, em todos os cultos primitivos, as cerimônias de homenagens ao poder do mal são mais numerosas, o medo prevalece sobre o reconhecimento. Durante muito tempo, o ser humano compreendeu apenas o bem e o mal físicos. A concepção do bem e do mal de natureza moral marcou um progresso para a inteligência humana, pois somente a partir daí pôde o ser humano entrever a espiritualidade, compreendendo que o poder sobre-humano está fora do mundo visível e não nas coisas materiais. Temos então aqui a nota 126. Para o bem e o mal físicos, que podemos definir como o bom e o ruim, existem no mundo coisas agradáveis, como o alimento, e as coisas prejudiciais, como o veneno. Elas são relativas a cada espécie. A carne podre é nociva para a maioria dos animais, mas é agradável, adequada para os abutres, por exemplo. O verdadeiro bem, de natureza moral, está no agir e pensar de acordo com as leis divinas. O mal está na ausência do bem. Assim define a autonomia moral espírita. Já as teorias heterônomas das religiões ancestrais, do materialismo, confundindo o bem e o mal com as condições materiais de prazer e dor, criariam falsas ideias de um poder do mal, causando divisão, rivalidade, inimizade entre seitas, grupos e nações. Foi uma nota do editor. Seguindo o contexto de Kardec, muito curtinho. Esse foi o trabalho de algumas inteligências de elite, mas que não puderam, no entanto, ultrapassar certos limites. E já vem outra nota, 127. Por isso eu recomendo a todos que tenham o livro, seja em papel, seja em PDF, que vocês vão poder ler o livro pulando as notas de rodapé, que eu leio para não ficar desligado do contexto quando lidas separadamente, ok? Então temos aqui a nota 127. Em todos os tempos, a verdadeira teoria moral ou autonomia foi antecipada por figuras como Sócrates e Platão. Veja a introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Os estoicos, a virtude é o único bem. Buda e tantos outros. Jesus estabeleceu o mais completo entendimento. Todavia, essas ideias estavam limitadas pelo estado primitivo do conhecimento de suas épocas. Essa foi a nota do editor. Continuando o corpo do livro. Como se via, de um lado, uma luta incessante entre o bem e o mal, triunfando este frequentemente sobre aquele, e como, por outro lado, não se podia racionalmente admitir que o mal fosse a obra de um poder benfazejo, conclui-se daí existirem dois poderes rivais governando o mundo. Nasceu assim a doutrina dos dois princípios, o do bem e o do mal, doutrina lógica para aquela época, porque o ser humano ainda era incapaz de conceber uma outra e tampouco de penetrar a essência do ser humano, ser supremo. Como poderia compreender que o mal é apenas um estado temporário, de onde pode emergir o bem, e que os males que o afligem devem conduzi-lo à felicidade, auxiliando-lhe o progresso? Os limites de seu horizonte moral nada lhe permitiram ver fora da vida presente, fosse no passado ou no futuro. Não podia o ser humano compreender que já havia progredido, tampouco que ainda progrediria individualmente, e menos ainda que as vicissitudes da vida são resultado da imperfeição do ser espiritual que nele reside, que pré-existe e sobrevive ao corpo. Se purifica através de uma série de existências até que ele tenha atingido a perfeição. Para compreender o bem que pode surgir do mal, não se pode ter em conta apenas uma existência. É preciso abranger o conjunto, pois só então apresentam-se as verdadeiras causas e seus efeitos. Durante longos séculos e sob diversos nomes,
O princípio duplo do bem e do mal foi a base de todas as crenças religiosas, sendo personificado nas figuras de Áurea Mazda e Arimã, entre os persas, Jeová e Satã, entre os hebreus. Entretanto, como qualquer soberano, deve ser auxiliado por ministros. Todas as religiões admitiram agentes secundários, os gênios bons ou maus. Os pagãos os representavam através de uma inumerável multidão de individualidades, cada qual com atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes, às quais deram o nome genérico de deuses. Os cristãos e os muçulmanos receberam os hebreus, os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem a sua origem, portanto, na antiga crença dos princípios do bem e do mal. Vamos examiná-la aqui apenas do ponto de vista cristão, verificando se está de acordo com o conhecimento mais exato que temos atualmente dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Nota 128. A confusão entre o princípio material, de prazer, e dor, bom e ruim, com o princípio da moral, bem e mal, é a base da heteronomia presente nas crenças das religiões ancestrais. O animal se submete ao instinto, agindo assim cegamente às necessidades das espécies. Mas o ser humano tem dupla natureza. Participa da vida animal pelo corpo e da vida espiritual pela alma. Tratando servilmente o ser humano, torna-se máquina. Cabe ao espírito humano abandonar a condição heterônoma de sujeição à vontade de terceiros, fé cega e obediência passiva, pela conquista do livre-arbítrio e senso moral, que propõe o Espiritismo. Foi uma nota do editor. Continuando com o livro. Os dogmas, o culto, as cerimônias, os costumes, a moral, tudo está em harmonia com a ideia mais ou menos justa, de mais ou menos elevada, que se faz de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a essência íntima de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, compreendemo-lo hoje, no entanto, melhor do que jamais foi compreendido, graças aos ensinamentos do Cristo. Ensina-nos o cristianismo, em linha com a razão, que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições. Assim como foi dito antes, no capítulo 7º, Penas Eternas, se fosse subtraída a menor fração de um só de seus atributos, não mais haveria Deus, porquanto poderia existir um ser mais perfeito. Tais atributos, em sua mais absoluta plenitude, são, portanto, o critério de todas as religiões, à medida da verdade de cada um dos princípios que ensinam. E para que qualquer desses princípios seja verdadeiro, é necessário que não atente contra nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se assim acontece na doutrina comum dos demônios. Segundo a Igreja, Satã, o chefe ou rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, mas efetivamente um ser real, a fazer exclusivamente o mal, enquanto Deus pratica exclusivamente o bem. Tomemo-lo, portanto, tal qual nos é apresentado. Satã existe de toda a eternidade, como Deus, ou é posterior a ele? Se existe de toda a eternidade, ele é incriado, portanto igual a Deus, caso em que Deus não mais seria único, pois existiria um Deus do bem e um Deus do mal. Satã é posterior a Deus, então? Então ele é uma criatura de Deus, uma vez que somente faz o mal, sendo incapaz de fazer o bem e de se arrepender. Deus terá criado um ser consagrado eternamente ao mal. Se o mal não é obra de Deus, mas obra de uma das suas criaturas predestinadas a fazê-lo, Deus será sempre o primeiro autor do mal, não sendo, portanto, infinitamente bom. O mesmo acontece com todos os seres maus, chamados demônios. Tal foi por muito tempo a crença com relação ao assunto. Nos dias de hoje, dizem assim, nota de Allan Kardec, número 129. As citações a seguir são extraídas da carta pastoral do Monsenhor Gusset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1865, considerando-se o mérito pessoal e a posição que ocupa o autor, podemos considerá-la como a última expressão da Igreja sobre a doutrina dos demônios. Então, mais uma vez, Kardec pega um texto
da Igreja de Roma, na figura de um cardeal arcebispo, para falar sobre o assunto. Eu vou repetir o parágrafo antes da nota. Tal foi por muito tempo a crença em relação ao assunto. Nos dias de hoje dizem assim, na Igreja Católica: Deus, que é a bondade e a santidade por essência, não os havia criado maus e malfazejos. Sua mão paternal, que se regozija em espalhar sobre toda a sua criação um reflexo de suas perfeições infinitas, cumulara-os com seus mais magníficos dons, além de dotá-los de uma natureza repleta das mais elevadas qualidades. A estas Deus ajunta ainda a generosidade de sua graça, fazendo-os em tudo semelhante aos sublimes espíritos que se encontram na glória e na felicidade, distribuídos por todas as ordens e disseminados por todas as classes. Tinham eles o mesmo objetivo e destino, sendo seu chefe o mais belo dos arcanjos. Eles também poderiam ter merecido a confirmação na justiça para todo sempre, e serem assim acolhidos para fluir eternamente a bem-aventurança dos céus. Este último favor seria o ápice de todos os outros de que eram destinatários, e representaria assim o prêmio por sua docilidade. Mas desse prêmio tornaram-se indignos, perdendo-o em consequência na sua audaciosa e insensata revolta. Qual foi o obstáculo da sua fidelidade? Que verdade negligenciaram? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e a crônica da história sagrada não o descrevem de maneira definitiva, mas parece certo que eles não aceitaram que lhe servisse de intermediário o Filho de Deus, e tampouco aceitaram a consagração da natureza humana de Jesus Cristo. O Verbo divino, que a todas as coisas fez, é também o único mediador e salvador, tanto do céu como da terra. O propósito transcendente não foi conferido aos anjos e aos homens, senão mediante a previsão da encarnação e méritos do Verbo divino, porque não há termo de comparação possível entre as obras dos espíritos mais elevados e tal recompensa, que não senão do próprio Deus. Nenhuma criatura poderia ali chegar sem essa intervenção maravilhosa e sublime da caridade. Ora, para preencher a distância infinita que separa a essência divina da obra criada por suas mãos, era preciso que se reunissem em sua pessoa os dois extremos, associando a sua divindade ou a natureza do anjo ou a do ser humano. Deus escolheu a natureza humana. Tal desígnio, concebido de toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes da sua execução. Foi-lhe mostrado o homem-deus, no futuro, como aquele que deveria confirmá-lo na graça e guiá-los à glória, sob a condição de o adorarem, durante a sua missão na terra e no céu, por todo o sempre. Para os corações generosos e agradecidos, que revelação inesperada, que deslumbrante visão, mas que ministério profundo e devastador para os espíritos soberbos? Este fim transcendente e supernatural, essa carga imensa de glória que lhes era proposta, não seria então unicamente a recompensa por seus méritos pessoais. O título e posse dessa glória não poderiam jamais atribuir a si mesmos um mediador entre eles e Deus que injúria à sua dignidade, e a preferência descabida pela natureza humana, que injustiça, que afronta aos seus direitos. Essa humanidade, que lhes é tão inferior, hão de vê-la então um dia divinizada pela sua união com o Verbo, sentado à direita de Deus, em resplendente trono? Consentirão que lhes render eternamente sua homenagem e sua adoração? Lúcifer e um terço dos anjos sucumbiram a tais pensamentos de orgulho e inveja. São Miguel e a maior parte deles exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é mestre de seus dons, soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que sua nobreza e suas prerrogativas eram devidas a seu Criador, deu ouvidos apenas à sua temeridade e disse: sou eu mesmo quem subirá aos céus, fixarei minha morada acima dos astros, sentar-me-ei sobre a montanha da aliança, nos flancos do Aquilhão. Dominarei as nuvens mais elevadas, serei semelhante ao Altíssimo.
Os que partilhavam os seus sentimentos acolheram suas palavras com um murmúrio de aprovação. Havia partidários seus em todas as ordens da hierarquia, mas o seu grande número não os colocou a salvo do castigo. Meus amigos, fica uma historinha bonitinha, né? Como se o demônio só existisse depois de Jesus. E não é assim. A gente vê a figura dos demônios muito antes de Jesus. Não é verdade? A igreja vem sempre contando as historinhas. Mas vamos à doutrina sucinta de várias objeções, a que se refere agora a Kardec. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos, eles eram perfeitos. Como então, sendo perfeitos, puderam fracassar e ignorar a tal ponto a autoridade de Deus em cuja presença se encontravam? Se houvessem chegado a esse elevadíssimo grau, de forma gradual, e após percorrer a fieira das imperfeições, ainda poderíamos conceber a ocorrência de um lamentável retrocesso. Mas o que o torna o relato mais incongruente é que se nos apresentam o demônio como tendo sido criado perfeito. Como pode um ser perfeito, não é, meus amigos, retroagir? Segundo, dado que nem a igreja, nem os anais da história sagrada explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus, e que apenas parece certo que a causa consistiu em se negarem a reconhecer a missão futura do Cristo, que valor pode ter quadro tão preciso e detalhado da cena que ocorreu na ocasião? De que fonte vieram as palavras tão exatas que teriam sido ditas então, incluindo até mesmo simples murmúrios? Quem foi que contou essa história para que a igreja escrevesse? Digo eu. Diz Kardec, de duas uma, ou a cena é verdadeira ou não. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza. Porque então a igreja não resolveu a questão em definitivo? Se a igreja e a história se calam, se a causa da revolta apenas parece determinada, um relato é apenas uma suposição e a descrição é uma cena fruto da imaginação. Nota 130, nota de Kardec. O seguinte texto encontra-se em Isaías 14, 11 a 17. Teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto caiu por terra. Tua cama verterá a podridão, e os vermes verão a tua vestimenta. Como caíste do céu, Lúcifer, tu, que parecias tão brilhante ao romper do dia? Como foste arrojado sobre a terra, tu te ferias as nações com os teus golpes, que dizias no coração: subirei aos céus, estabelecerei meu trono acima dos astros de Deus, sentar-me-ei acima das nuvens mais altas e serei igual ao Altíssimo. E todavia, foste precipitado dessa glória ao inferno, até o mais fundo dos abismos. O que te virem, aproximando-se, encarar-te-ão a dizer: se este é o homem que turbou a terra, aterrizou seus reinos, fazendo do mundo um deserto, que destruiu cidades e reteve acorrentados os que lhe entregaram prisioneiros? Essas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos, mas são uma alusão ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinha os judeus cativos, como comprovam os últimos versículos. O rei da Babilônia foi chamado de Lúcifer, alegoricamente, não sendo aqui feita menção alguma das cenas antes descritas. Essas palavras são do rei, que as dizia em seu coração, colocando-se por orgulho acima de Deus, cujo povo aprisionara. A predição da libertação dos judeus, da ruína da Babilônia, da derrota dos assírios, é ademais assunto exclusivo neste capítulo. Nota de Allan Kardec. Item 3 de Kardec. As palavras atribuídas a Lúcifer demonstram uma ignorância surpreendente num arcanjo que, por sua natureza e pelo grau em que se encontra, não deveria comungar com relação à estrutura do universo, dos erros e preconceitos que os seres humanos professaram, até que a ciência os tivesse corrigido. Como poderia Lúcifer cogitar e fixar sua morada acima dos astros e dominar as nuvens mais elevadas?
Isso equivale a perpetuar a antiga crença na Terra como o centro do mundo, assim como num céu de nuvens a se estender até as estrelas, que estariam limitadas numa região que formaria a abóboda, quando de fato a astronomia nos mostra estarem as estrelas infinitamente disseminadas no espaço infinito. Como se sabe hoje em dia que as nuvens não se estendem além de 2 léguas acima da superfície terrestre. A menção a montanhas ou a possibilidade de sobrepujarem-se as nuvens mais elevadas suporia uma cena que se passasse na superfície da terra, fixando aí a morada dos anjos. Se a morada está nas regiões superiores, seria inútil dizer que se levaria para além das nuvens. Atribuir aos anjos uma linguagem eivada de ignorância seria admitir que os seres humanos sabem hoje mais sobre o assunto do que eles. A Igreja sempre cometeu o erro de não levar em conta o progresso da ciência. A resposta à primeira objeção encontra-se na seguinte passagem da referida carta pastoral do Monsenhor Gusset para a Quaresma de 1865. Vamos aqui ao texto do Monsenhor. As Escrituras e a tradição dão o nome de céu ao lugar em que foram colocados os anjos no momento da sua criação. Mas não seria esse o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra face a face aos seus eleitos, e o que esses últimos o contemplam sem esforço ou preocupações, uma vez que aí não há perigo ou possibilidade de pecar. A tentação e a fraqueza são aí desconhecidas, a justiça, a alegria e a paz aí reinam. Com fraqueza são aí desconhecidas. A justiça e a alegria e a paz aí reinam com inabalável segurança. A santidade e a glória são inalienáveis. Tratava-se, portanto, de outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde essas nobres criaturas eram amplamente favorecidas pelas instruções divinas que deveriam receber e abraçar pela humildade da fé, antes de terem permissão para ver claramente a realidade da essência do próprio Deus. Continua agora Kardec. Resulta do que precede que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, não havendo ainda alcançado o patamar supremo em que o erro é impossível. Pois seja, mas haveria aqui uma contradição óbvia, porquanto é dito anteriormente que Deus os criou, fazendo-os em tudo semelhantes aos sublimes espíritos, que, distribuídos por todas as ordens, disseminados por todas as classes, tinham o mesmo objetivo e destino, sendo o seu chefe o mais belo dos arcanjos. Se foram feitos em tudo semelhantes aos outros anjos, não eram, portanto, de uma natureza inferior. Se estavam disseminados por todas as classes, não estavam em lugar especial. A objeção mantém-se intacta, então. Mas há uma outra objeção, indubitavelmente a mais grave e mais séria, que está relacionada à mediação do Cristo, quando é dito que tal desígnio concebido de toda a eternidade foi revelado aos anjos muito tempo antes de sua execução. Deus sabia desde sempre, portanto, que os anjos, assim como os homens, teriam necessidade dessa mediação. Não saberia Deus então que determinados anjos viriam a falir? Que tal queda haveria de lhes acarretar a condenação eterna, sem possibilidade de perdão? Que seriam destinados a tentar os homens, e que entre esses últimos, os que se deixassem seduzir sofreriam a mesma sorte? Se Deus de tudo isso sabia, criou então predestinados à danação eterna? Com conhecimento de causa, uma parcela dos anjos, assim como a maior parte do gênero humano. Diga-se o que disser, em tal cenário seria impossível conciliar a criação dos anjos e do gênero humano com a soberana vontade, soberana bondade. Se Deus não o sabia, não era onipotente. Tanto numa como noutra hipótese, teria uma negação de 2 atributos, sem cuja plenitude Deus não seria Deus. Se admitirmos a falibilidade dos anjos, como também dos seres humanos, a punição passa a ser uma consequência natural e justa da falta. Nota do editor, número 131. Essa explicação corresponde ao item 4º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 7º, que já lemos, que afirma: a punição é sempre a consequência natural da falta cometida.
A punição da falta isolada ou a transformada em hábito, que se torna uma imperfeição, é o sofrimento moral, sensação de infelicidade do espírito, consciente da natureza má do seu ato. O estado de infelicidade, sendo inerente ao da imperfeição, esse sofrimento cessa quando o espírito arrependido se aperfeiçoa, tornando-o ao bem. Todo esse processo ocorre de forma natural, em virtude das leis que regem o mundo moral, sem necessidade de uma intervenção divina. Termina a nota. Continuando a leitura. Mas se admitirmos também a possibilidade do resgate, através do retorno ao bem e da obtenção do perdão, após o arrependimento e a expiação, não haveria nada a desmentir a bondade de Deus. Deus saberia que eles falhariam, que seriam punidos, mas saberia também que esse castigo temporário seria um meio de fazê-lo compreender seu erro, revertendo-se em seu próprio benefício. Nota 132. Cumprir-se-iam assim as palavras do profeta Ezequiel: Deus não quer a morte do pecador, mas a salvação. Nota 133, que vamos ler agora. 132 é a nota do editor. Essa explicação corresponde ao item 8º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 7, que afirma: o que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, o aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como o retorno sincero ao bem. Agora a nota 133 de Kardec. Quererei a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus. Não quero antes que se converta, que se retire do mau caminho e que viva. Ezequiel 18, 23. Dizei-lhes essas palavras: eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Foi a nota de Kardec. Voltando à leitura do livro. O que representaria a negação dessa bondade seria a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade do retorno ao bem. Nesse caso, seria rigorosamente exato dizer que os anjos decaídos, desde a sua criação, visto que Deus não poderia ignorá-los, foram consagrados ao mal por toda a eternidade, predestinados a tornarem-se demônios, de modo a induzir o ser humano ao mal. Vejamos agora qual é o seu destino e o que fazem. Voltamos ao texto do Monsenhor. Tão logo sua revolta se revelou na linguagem dos espíritos, ou seja, ao primeiro impulso de seus pensamentos, foram eles banidos em definitivo da cidade celeste e lançados no abismo. Por essas palavras, entendemos que foram lançados num lugar de suplícios, onde sofrem a pena do fogo, conforme texto do Evangelho, segundo as próprias palavras do Salvador. Ide malditos para o fogo eterno, que foi preparado pelo demônio e por seus anjos. Nota 134. São Pedro diz expressamente que Deus os abandonou às cadeias e às torturas do inferno. 135, que leremos. A primeira está em Mateus 25, 41. E a segunda, Pedro, deve ser Pedro, me perdoe a ignorância, 2, 4. Vou repetir o parágrafo. Por essas palavras, entendemos que foram lançados num lugar de suplícios, onde sofrem a pena do fogo, conforme o texto do Evangelho, segundo as próprias palavras do Salvador. Ide malditos para o fogo eterno, que foi preparado pelo demônio e por seus anjos. São Pedro diz expressamente que Deus os abandonou às cadeias e às torturas do inferno. É a nota aquela de São Pedro. Ainda que nem todos ali permaneçam eternamente, o que somente acontece no fim do mundo, quando serão ali presos com os réprobos para sempre. No presente, Deus permite ainda que ocupem um lugar nessa criação a que pertencem, na ordem das coisas concernentes à sua existência, nas relações, enfim, que eles deveriam ter com o ser humano e de que abusaram da maneira mais perniciosa. Enquanto uns permanecem em sua tenebrosa morada, aí servindo de instrumento e justiça divina, contra as almas infelizes que seduziram. Uma infinidade de outros formam legiões invisíveis, sob o comando de seus chefes, residindo nas camadas inferiores de nossa atmosfera, percorrendo todas as partes do globo. Envolve-se em tudo o que se passa ali embaixo, muitas vezes tendo a participação muito ativa.
No que concerne às palavras do Cristo, sobre o suplício do fogo eterno, a questão é tratada no capítulo 4, o inferno, que já lemos. Continuando Kardec. Segundo essa concepção, apenas uma parte dos demônios está no inferno, pois a outra erra em liberdade, envolvendo-se em tudo que se passa aqui embaixo, permitindo-se o prazer de praticar o mal. E isso até o fim do mundo, cuja data incerta provavelmente não deve ocorrer tão cedo, pois que essa diferença? Uns são menos culpados que os outros? De certo que não, a menos que não se revezem em suas saídas, ao contrário do que a passagem parece sugerir. Enquanto uns permanecem em sua tenebrosa morada, aí servindo de instrumento à justiça divina, contra as almas infelizes que seduziram. Suas funções, portanto, consistem em atormentar as almas que seduziriam. Os demônios não são, portanto, encarregados de punir as almas culpadas por faltas livre e voluntariamente cometidas, mas pelas faltas que eles mesmos provocaram. São a um só tempo causa do erro e o instrumento do castigo. Que coerência, né, meus amigos? Algo que a justiça humana, por mais imperfeita que seja, jamais admitiria. A vítima sucumbe por fraqueza a um ardil preparado de maneira premeditada para tentá-la, após o que é punida tão severamente quanto o agente provocador, que usou a malícia e astúcia, ou até mesmo mais severamente, porquanto, ao deixar a terra, a vítima vai para o inferno, para não mais daí sair sofrendo sem trégua ou compaixão por toda a eternidade, enquanto o causador de sua falta inicial desfruta da moratória e da liberdade até o fim dos tempos. Seria tão a justiça de Deus menos perfeita que a justiça humana? Meus amigos, a gente percebe que o Kardec está aqui mostrando para a gente a incoerência dos escritos dito sagrados sobre os termos. É a mesma coisa que eu pegar uma pessoa, empurrar ela num buraco e depois condená-la porque caiu no buraco. Não é coerente uma coisa dessa. Então, Kardec está nos mostrando a incoerência dessas escrituras. Continuamos com Kardec. Isso, porém, não é tudo, pois Deus permite ainda que ocupem um lugar nessa criação a que pertencem, nas relações que eles deveriam ter com o ser humano e de que abusam da maneira mais perniciosa. Poderia Deus ignorar o abuso que fariam da liberdade que lhes concedeu? Por que então haveria ele, Deus, que lhes conferir essa liberdade? É, portanto, com conhecimento de causa que Deus entrega as suas criaturas à mercê dos demônios, sabendo, em virtude da sua presciência infinita, que elas não resistirão e terão sorte de que esses últimos lhe traçarem? Nota 136. Nota do editor. Essa explicação corresponde ao item 14º, no resumo da Lei da Justiça Divina, do capítulo 7, que já lemos, que afirma: cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Esse castigo temporário é um meio de lhes fazer compreender seu erro e de fazê-la adentrar no bom caminho. A razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. Continuando com o texto de Kardec. Não são essas criaturas fracas o bastante por si mesmas, sem expô-las à incitação do mal promovida por um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fosse apenas temporário, e se o culpado pudesse redimir-se pela reparação? Mas não, ele está condenado por toda a eternidade. Seu arrependimento, sua reforma íntima, seu clamor são inúteis. Assim, os demônios são agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno. E isso com a permissão de Deus, que poderia antever, ao cair essas almas, a sorte que lhes estava reservada. O que se diria na terra de um juiz assim? Que procedesse para povoar as prisões? Estranha ideia nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos são a justiça e a bondade soberanas. E é em nome de Jesus Cristo, daquele que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que se ensinam semelhantes ideias. Houve um tempo em que tais anomalias passaram a despercebidas, pois não eram compreendidas ou sentidas. Os seres humanos, então, curvado ao jugo do despotismo, submetia a sua razão cegamente, ou melhor, renunciava à sua razão. Mas hoje, tendo soado a hora da emancipação, compreende já o ser humano a justiça, pela qual anela tanto em vida quanto após a morte.
Eis porque assevera: não é assim, não pode ser assim, ou Deus não é Deus. Voltamos aqui à súmula da religião. O castigo persegue por toda parte esses seres decaídos e malditos, por toda parte carregam o próprio inferno consigo, para ter mais paz nem repouso. Até mesmo as doçuras da esperança transformam-se-lhes em amargura. Esperança lhes é odiosa, a mão de Deus os abateu no exato momento do ato pecaminoso, obstinando-lhe a vontade no mal. Tornados perversos, teimam em sê-lo e o serão para sempre. Após o pecado, os seres decaídos são o que é o ser humano após a morte. A reabilitação dele torna-se, portanto, impossível, sendo sua perda, a partir de então, irreversível, perseverando eles em seu orgulho perante Deus, em seu ódio contra o Cristo, em sua inveja da humanidade. Não podendo alcançar a glória celeste por sua desmedida ambição, esforçam-se por estabelecer seu império na terra, dela banindo do reino de Deus. Apesar disso, o Verbo encarnado, Jesus, cumpriu seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Por todos os meios, consagram-se a tomar ao Cristo as almas por ele resgatadas, a astúcia e a intromissão, a mentira e a sedução. De tudo se valem para arrastá-las ao mal e à completa ruína. Com tais inimigos, a vida do ser humano, do berço ao túmulo, só pode ser, infelizmente, uma luta sem tréguas, porquanto são eles poderosos e infatigáveis. Esses inimigos são efetivamente os mesmos que, após haverem introduzido o mal no mundo, vieram para envolvê-lo nas densas trevas do erro, do vício. Aqueles que durante longos séculos fizeram-se adorar como deuses, reinando soberanos sobre os povos da antiguidade. Aqueles, enfim, que ainda hoje exercem seu domínio tirânico sobre os meios idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para avaliar todos os recursos de que dispõe o serviço de sua maldade, basta observar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro e, sobretudo, o sobrenatural possuem mistérios que Deus reservou para si e que eles não podem descobrir. Sua inteligência, porém, é muito superior à nossa, porque depreendem que, num piscar de olhos, os efeitos, as causas e vice-versa. Tal argúcia lhes permite predizer os acontecimentos que escapam às nossas conjecturas. A distância e a variedade de lugares desaparecem ante sua agilidade. Mais velozes que o relâmpago e o pensamento, eles acham-se quase instantaneamente sobre os diversos pontos do globo, sendo capazes de descrever eventos que testemunham remotamente no momento exato em que ocorrem. As leis gerais pelas quais Deus rege e governa o universo estão além de seu alcance, não podendo, portanto, derrogá-las, consequentemente, predizer ou operar milagres verdadeiros. Possuem, no entanto, o dom de imitar e falsificar até certo ponto as obras divinas. Sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos, podendo predizer, o mesmo podem produzir. Daí os numerosos oráculos e sortilégios extraordinários registrados nos livros sagrados e profanos, e que serviram de base e de alimento a todas as superstições. A substância simples e imaterial de que são feitos impede que os vejamos. Então, ao nosso lado, sem serem percebidos, tocam a nossa alma sem causar impressão aos nossos ouvidos. Acreditamos obedecer aos nossos pensamentos, quando em verdade excedemos às suas tentações, à sua funesta influência. Nossas intenções, em contrapartida, são do seu conhecimento pelas impressões despertadas em nós, atacando-nos em geral pelo nosso lado mais fraco. Para nos seduzir mais efetivamente, costumam preparar-nos ardis e sugestões em linha com nossas inclinações. Modificam sua ação conforme as circunstâncias e os traços característicos de cada pensamento, de cada temperamento. Suas armas favoritas, contudo, são a mentira e a hipocrisia. Afirma-se que o castigo os segue por toda parte, que não têm mais paz nem repouso. Isso, no entanto, não invalida a observação feita sobre a regalia de que desfrutam aqueles que não encontram no inferno tanto menos justificável, porquanto, estando fora do inferno, praticam ainda o mal. Sem dúvida, não são felizes como os anjos bons, mas não se deve levar em conta a liberdade de que desfrutam?
Se não desfrutam da felicidade moral que a virtude confere, são indiscutivelmente menos infelizes que seus cúmplices nas chamas infernais. Ademais, para os maus, existe sempre um certo prazer na liberdade de praticar o mal. Pergunte-se a um criminoso se lhe é indiferente estar na prisão ou correr pelo mundo afora cometendo seus crimes à vontade. O caso é exatamente o mesmo. Afirma-se igualmente que o remorso os persegue sem trégua ou piedade. Mas esquecem que o remorso é precursor imediato do arrependimento, quando não o próprio arrependimento. Afirma-se igualmente que eles, tornados perversos, teimam em sê-lo e o serão para sempre. Uma vez que obstinam na perversidade, é porque não têm repouso, e se o tivessem no menor grau, renunciariam ao mal e pediriam perdão. O remorso não constitui para eles, portanto, castigo nenhum. Após o pecado, os seres decaídos são o que o ser humano são após a morte. A reabilitação deles torna-se, portanto, impossível. De onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que seja consequência de sua semelhança com o ser humano após a morte, proposição que não é, aliás, muito clara. Essa impossibilidade viria de sua própria vontade ou da vontade de Deus? Se da vontade dos demônios, tal fato denotaria uma perversidade extrema, um endurecimento absoluto no mal, não se compreendendo como seres tão profundamente perversos pudessem ter estado um dia entre os anjos de virtude e que durante o tempo imensurável que conviveram com esses últimos não tenham demonstrado um único indício sequer de sua natureza perversa. Se a impossibilidade do retorno ao bem for vontade de Deus, compreende-se ainda menos que ele, Deus, se imponha como castigo após a primeira falta. O Evangelho nada diz de semelhante. Acrescenta-se ainda que, sendo sua perda, a partir de então irreversível, perseveram eles no seu orgulho perante Deus. De que lhes serviriam não perseverarem no orgulho, se todo arrependimento é inútil? Se tivessem ao menos uma esperança de reabilitação, qualquer que fosse o preço, o bem ter-lhes-ia uma utilidade. Mas assim não acontece. Se perseveram no mal, é porque se lhes cerram as portas da esperança. E por que Deus assim o faz? Para vingar-se da ofensa da insubmissão? Desse modo, a fim de aplacar seu ressentimento contra alguns culpados, prefere Deus não somente vê-los a sofrer, mas a praticar o mal em vez do bem e a induzir todas as criaturas do gênero humano ao mal, arrastando-as à perdição eterna? Quanto bastaria um simples ato de clemência para evitar tão grande desastre, previsto, aliás, de toda a eternidade? Representaria este ato de clemência pura e simplesmente uma graça, um privilégio que pudesse servir o encorajamento ao mal? Não seria apenas um perdão condicional subordinado ao sincero retorno ao bem. Entretanto, em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, descreve Deus a dizer que pereça toda a raça humana antes que deixe de vingar-me. Meu Deus, quem é que pode ouvir Deus falar uma coisa dessa? Me perdoem a interrupção. Vamos adiante. Admiram-se ainda que haja incrédulos e ateus diante de semelhante doutrina. É assim que Jesus nos apresenta a seu Pai. Ele que nos legou expressamente a lei do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos diz para pagar o mal com o bem, que estabeleceu o amor dos inimigos com a primeira entre as virtudes que nos conduzem ao céu. Exigiria então que os homens fossem melhores, mais justos e mais misericórdios que o próprio Deus? Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte, já que a criação dos seres inteligentes é uma só. Unidos os corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e outras esferas habitadas. Libertos desses corpos, constituem o mundo espiritual, ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, dando-lhes por meta a perfeição e a felicidade que desta advém, mas não lhes deu a perfeição dada, feita. Quis Deus que os atingisse pelo esforço pessoal, a fim de ter o mérito de sua conquista. Os seres progridem desde o momento da sua criação, seja encarnados ou no mundo espiritual. Então, o que Kardec está dizendo? Que toda essa descrição dos demônios é impossível que seja realidade, pois se fosse realidade, poria abaixo a imagem de Deus.
Vamos continuar a leitura em sua nota de rodapé, número 137. As crenças heterônomas das religiões ancestrais afirmam a falsa ideia de que as almas foram criadas por Deus perfeitas em sabedoria e virtude. O mal se daria pelo pecado e ocasionaria a queda no mundo, onde as vicissitudes seriam castigos divinos. Assim, a humanidade inteira estaria nessa condição. Tudo muda com a teoria moral autônoma do Espiritismo, onde todas as almas são criadas simples, ignorantes, perfectíveis, ou seja, que a meta é ser perfeita. Ela vai se aperfeiçoar. A felicidade é a meta e o mal, quando existe, é temporário, sendo superado pelo esforço. Continuando. Chegados ao apogeu, tornam-se espíritos puros ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que, no embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta em que cada elo assinala um passo na escala do progresso. Tudo isso é muito mais lógico, meus amigos. Daí resulta existirem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição que ocupam na escala. Há, portanto, espíritos em todos os graus de sabedoria e ignorância, de bondade e de maldade. Nas classes inferiores, há os que ainda são profundamente inclinados ao mal, comprazendo-se nele. Caso queiramos, podemos chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as transgressões atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não os denomina assim, é porque tal nome se prende à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, consagrados ao mal por toda a eternidade, incapazes de progredir na direção do bem. Então, os espíritas não chamam os espíritos ignorantes de demônios, porque eles não o são, eles são simplesmente ignorantes. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São os anjos decaídos. Foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que progredirão. Ainda estão na parte inferior da escala, mas hão de se elevar. Nos primeiros estágios de sua existência, os espíritos estão sujeitos à encarnação material, que é necessária ao seu desenvolvimento, até que tenham chegado a um certo grau. O número das encarnações é indeterminado. Subordinam-se à rapidez do progresso, que ocorre em razão direta do trabalho e da boa vontade do espírito, que age sempre em função de seu livre-arbítrio. Temos aqui uma nota de rodapé que leremos depois. Aqueles que, por sua incúria, negligencia, obstinação ao mal, má vontade e permanecem mais tempo nas classes inferiores. Sofrem disso as consequências e o hábito do mal dificulta-lhes a saída desse estado. Um dia, porém, cansam-se dessa existência penosa, dos sofrimentos daí decorrentes, e então, que ao comparar sua situação à dos bons espíritos, compreende que seu interesse está no bem, procurando então melhorar-se, mas o fazem por vontade própria, sem que a isso sejam forçados. A nota 139. Essa explicação corresponde ao item 11º do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8, que já lemos, que afirma: tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento é por vezes muito lento e a sua obstinação no mal muito tenaz. Mas chega sempre um momento no qual a teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. A moral espírita define-se pela autonomia. Assim, o aperfeiçoamento do espírito é somente um esforço da sua vontade, nunca por coerção. Continuando. São submetidos à lei do progresso por conta de sua aptidão a progredir, mas não o fazem contra a própria vontade. Fornece-lhe Deus incessantemente os meios de progredir, mas são livres para se aproveitarem destes ou não. Se o progresso fosse obrigatório, nenhum mérito os espíritos teriam, e Deus quer que todos tenham o mérito de suas obras, não privilegiando ninguém com o primeiro lugar
posto franqueado a todos, mas o alcançam somente através dos próprios esforços. Nota 140. Essa explicação corresponde ao item 21º do resumo da lei da justiça divina que lemos no capítulo 8, que afirma: mais tarde, outra encarnação lhe é dada e, por vezes, imposta para a expiação e reparação por meio de novas provas. Na nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso, mas o melhorar-se é invariavelmente um ato da vontade livre. Assim define Kardec. Estão submetidos à lei do progresso por conta de sua aptidão a progredir, mas não o fazem contra a própria vontade. Ou seja, ainda que a encarnação seja imposta pela inevitabilidade da lei do progresso, o aperfeiçoamento é sempre voluntário. Eu vou dar aqui, meus amigos, um exemplo que eu já falei antes, que eu vou repetir. Uma criança de 7 anos tem a capacidade de escolher em que escola vai estudar? Não, são os pais que vão determinar isso. Então, é imposto. A criança é obrigada a ir para a escola que os pais quiseram. Mas aproveitar ou não essa escola é da vontade da criança. A criança pode ou não aproveitar. Então, a ida é imposta, mas aproveitar ou não é nossa opção. É isso que quis dizer e está muito justo, porque é assim que se passa. São espíritos infantis que precisam ainda dessa imposição de seres mais altos, mais evoluídos, que sabem o que é melhor para aquele espírito. Continuando. Os anjos mais elevados conquistaram sua posição percorrendo, como os demais, a rota comum. Todos, do topo à base, pertenceram ou pertencem à humanidade. Os homens, os seres humanos, são, assim, espíritos encarnados, mais ou menos adiantados, e os espíritos são almas dessas pessoas que deixaram seu invólucro material. A vida espiritual é a vida normal do espírito. O corpo não é senão uma vestimenta temporária. Só o corpo morre. O espírito é imortal. O corpo é apropriado às funções que deve exercer na terra, tal como o guerreiro veste a armadura ou a cota de malha para o momento do combate, delas despindo-se após a batalha, para eventualmente vesti-la de novo quando chegar a hora de nova luta. A vida corporal é o combate que os espíritos devem enfrentar para avançar, para que se revestem dessa armadura, até para eles ao mesmo tempo um instrumento de ação, mas também de embaraço. E eu completo mais uma vez, e a gente veste essa armadura, entre aspas, de acordo com a necessidade. Uns nascem homens, vestem um corpo feminino, outros um corpo masculino, outros um corpo oriental para aprender valores dos povos orientais, outros nascem nos povos africanos, outros nascem nos povos americanos para aprender os atributos de cada comunidade. Nascemos pobres, nascemos ricos, nascemos nas várias condições, vestimos as várias possibilidades de corpos, segundo a necessidade de evolução que tenhamos em cada encarnação. Aqui temos a nota 141, voltando ao texto. Sendo a vida espiritual a principal do espírito humano, a felicidade não está nos prazeres e alegrias terrenos, mas na conquista da sabedoria e virtude da alma. Inverte-se a expectativa do mundo, que vê a infelicidade como privação dos bens terrenos. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compreensão na vida futura, espiritual. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais ver com todas as vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria e o prazer, e o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que cumprem a ação do pensamento, que atordoam o ser humano com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 24. Continuando.
Ao encarnarem, os espíritos trazem suas qualidades inerentes, ou seja, aquilo que nós já aprendemos. Os espíritos imperfeitos constituem, portanto, os seres humanos imperfeitos. Aqueles mais adiantados, bons, inteligentes, instruídos, são os homens, os seres humanos, instintivamente bons, inteligentes, aptos a adquirir com facilidade novos conhecimentos. Da mesma forma, os seres humanos, ao morrerem, fornecem ao mundo espiritual espíritos bons ou maus, adiantados ou atrasados. O mundo corporal e o mundo espiritual suprem-se assim constantemente um do outro. Entre os maus espíritos, que eu chamo Eni, de ignorantes, há os que têm toda a perversidade dos demônios, aos quais pode-se aplicar perfeitamente a imagem que lhes faz desses últimos. Quando encarnados, constituem os homens perversos, astuciosos, que se comprazem no mal, parecendo criados para a desgraça de todos os que são atraídos à sua intimidade, e dos quais pode-se dizer, sem que isso constitua ofensa, que são demônios encarnados. Então, meus amigos, nascem os bons, nascem os maus, nascem os esclarecidos e nascem os ignorantes. Todos estamos unidos, uns para serem exemplos dos outros. Então, a pessoa pensaria assim, mas por que deixa encarnar esses espíritos maus, entre aspas, ignorantes, para que eles possam se aperfeiçoar? Continuando a leitura. Tendo alcançado um certo grau de purificação, os espíritos recebem missões compatíveis com o seu adiantamento, desempenhando dessa forma todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes ordens. Como Deus criou desde sempre, também desde sempre houve espíritos suficientes para atender a todas as necessidades do governo do universo. Uma só espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, é, portanto, suficiente para tudo. Essa unidade na criação, juntamente à ideia de que todos têm uma mesma origem comum, o mesmo caminho a percorrer e que se elevam todos por seu mérito próprio, corresponde muito melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas por dons naturais equivalentes a privilégios. A doutrina usual acerca da natureza dos anjos, dos demônios, das almas humanas, não admitindo a lei do progresso, mas constatando a existência de seres de diversos graus de evolução, chegou à conclusão de que seriam eles o produto de criações igualmente especiais. Fez-se de Deus, assim, um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos, enquanto a outros impunha o trabalho mais rude. Não é de admirar que, durante muito tempo, os seres humanos nada tenham visto de chocante em tais preferências, porquanto procediam também eles da mesma forma com relação aos seus próprios filhos, ao estipular o direito da progenitude a outros privilégios do nascimento. Podiam tais homens acreditar que estivessem mais errados que Deus? Meus amigos, não é assim? Aos filhos mais velhos podia chegar a rei, os segundos filhos não. Existe toda uma ideia dessa natureza, de filhos privilegiados e outros não. Por isso que os seres humanos aceitavam essa ideia, feita por eles. Os seres humanos fez Deus segundo a sua imagem. Criaram um Deus com os mesmos defeitos da humanidade. E engolem isso até hoje. Continuando a leitura. Alargando-se hoje, porém, o círculo das ideias, pode o ser humano ver mais claramente e ter noções mais exatas da justiça, almejando esta última para si mesmo e nem sempre a encontrando na terra. Espera, ao menos, encontrá-la mais perfeita no céu. Eis porque lhe contraria a razão qualquer doutrina em que a justiça divina não lhe seja mostrada com pureza integral. Nota 142. Com a teoria moral autônoma espírita, deixam de ter qualquer sentido os pré-julgamentos, privilégios, orgulho, egoísmo, fanatismo, incredulidade próprios do mundo velho. A competição se destaca aos mais capazes, demonstra-se injusta, devendo ser substituída pela cooperação, que integra solidariamente a todos. Os recursos da educação devem ser investidos mais amplamente entre as almas mais simples para que participem ativamente da sociedade. Por esse caminho, a humanidade encontrará a felicidade. O ser
humano, é solidário ao ser humano. É em vão que procura o complemento do seu ser, quer dizer, a felicidade em si mesmo ou naquilo que o cerca, isoladamente. Ele não pode encontrá-lo senão no ser humano, no homem, na humanidade. Não fazeis por nada para pessoalmente felizes, enquanto a infelicidade, um membro da humanidade, de uma parte de vós mesmos, possa vos afligir. Isso está na Revista Espírita de março de 1867, a solidariedade. Veja também em A Gênese, capítulo 18, tempos são chegados. A Gênese, em sua origem, sua formação original, já está aqui no canal. Então, meus amigos, completando aqui comentários meus sobre tudo que lemos, o Deus vingativo, o Deus parcial mostrado pelas igrejas do passado, é inconcebível para um ser humano de média inteligência. Por isso crescem o número de ateus, porque esses textos são uma fantasia. Deus nos criou todos simples e ignorantes, e vamos evoluindo a cada nova encarnação. Estando todos misturados, uns ensinam aos outros. A solidariedade vai sendo solidificada entre todos. O mundo de amanhã será de fraternidade. É a grande lição deixada por Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é toda a lei. Então, no dia em que cada um de nós só fizer para os outros aquilo que queremos que nos façam, nós já estaremos vivendo no paraíso. Então, cabe a cada um de nós começar a criar o paraíso hoje, sendo mais solidários, mais amigos uns dos outros. Ficamos hoje por aqui, aguardo todos na sequência do nosso estudo. Abraços.